Olá, professor. Hoje eu vim apresentar a resolução do exercício da atividade 5 da nossa matéria. E basicamente o exercício escolhido foi o de gerenciamento de ônibus. E eu escolhi fazer em Java justamente. E basicamente o teor do exercício é: a gente tem uma lista de ônibus com os horários que eles partem e uma lista de passageiros. Neles a gente tem que encontrar o último horário que alguém pode chegar para conseguir pegar um ônibus. Só que os horários não podem ser repetidos. Então, por exemplo, a gente não pode ter nenhum passageiro novo que tenha como horário 2, 17, 18 ou 19. A gente também tem a capacidade do ônibus, que define quantos passageiros vão caber em cada um dos ônibus que a gente definiu aqui. Bom, primeiro eu defini tanto buses quanto passengers como arrays de ints e a capacidade como um int simples. No método main, a gente chama justamente o void manage buses, que é onde a gente vai tratar todo o nosso método para descobrir qual vai ser o passageiro qual é o último horário que o passageiro pode chegar. Enfim, primeiro eu começo aqui organizando eles em ordem numérica, de crescente para decrescente. Então, a gente chama um array sort, que basicamente vai organizar esses arrays de int aqui em ordem de números. Depois, eu crio um clone do array de passageiros, porque como a gente vai ver aqui dentro desse for, que é onde ele faz a verificação se o passageiro consegue entrar no ônibus, eu vou zerando, não zerando, mas basicamente colocando como um valor de cada int do nosso array como integer max value, para justamente não ter conflito na hora de avaliar, por exemplo, cada ônibus, como a gente vai ver. Bom, aqui a gente também define o int time, que é basicamente qual vai ser o último horário que o passageiro escolhido vai poder chegar. Enfim, então começando aqui as verificações, a gente já começa com um for each de bus para buses. Então, basicamente, para cada ônibus presente no nosso array, ele vai fazer esse for aqui. Então, a gente tem o last passenger, que define basicamente qual vai ser o último passageiro a entrar naquele determinado ônibus. Então, tanto o ônibus 10 ou 20, aqui nesse exemplo. E a gente tem o int onBus, que basicamente define quantas pessoas já tem no ônibus. Basicamente, é o que a gente vai usar aqui numa verificação para ver se já atingiu a capacidade. Enfim, como a gente entra aqui em cada ônibus, a gente finalmente vai fazer a verificação para ver se o elemento do array de passengers ele consegue entrar naquele ônibus ou não. Então aqui a gente tem um for básico que vai até a length do passengers e ele verifica se o elemento que a gente está passando justamente agora ele é menor ou igual ao horário do ônibus, que significa que ele vai poder entrar dentro do ônibus. Se ele for menor ou igual, esse last passenger recebe o passageiros com o índice de i e esse elemento é colocado entre de max value, justamente quando dá conflito nas próximas verificações. O onBus é somado e aí a gente tem aqui uma verificação para ver se o ônibus já atingiu a capacidade máxima. Se ele tiver atingido a capacidade máxima, que nesse caso aqui é 2, por exemplo, ele sai desse for através do break e ele verifica aqui se as pessoas no ônibus já atingiram a capacidade ou não. Porque como a gente vai ver nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo a gente tem 10, o ônibus que sai às 10 e o ônibus que sai às 20. No caso, a gente tem passageiros que chegaram às 2, às 17, às 18 e às 19. Como a gente vai ver, o primeiro ônibus ele só vai sair com um passageiro de início. Então, apesar desse for ele percorrer todo o array procurando se existe algum passageiro para entrar como o segundo passageiro desse primeiro ônibus, ele não vai encontrar. Então, o ônibus vai estar sobrando uma vaga. E por conta disso, se o onBus for menor que a capacity, significa que está faltando gente no ônibus. Ou seja, o passageiro ele pode chegar até o último horário. Então, o time recebe justamente o horário do bus. Porque ele pode chegar, por exemplo, no horário 10 para pegar esse primeiro ônibus. Isso acontece justamente quando falta gente no ônibus. Porém, como a gente vai ver aqui, nesse caso desse primeiro exemplo, a saída esperada vai ser de 16. Por quê? Apesar do primeiro ônibus, o último horário que a gente pode chegar é às 10, se o outro passageiro, no caso, que a gente quer descobrir o horário, ele ainda pode chegar às 16, porque a gente tem um passageiro que chega às 17 e às 18. Então, para pegar o último ônibus, que é esse segundo aqui, ele ainda pode chegar às 16.
Enfim, voltando aqui, ele já passou pelo primeiro ônibus. A gente vai observar que o último horário que ele vai poder chegar para esse primeiro ônibus vai ser 10, mas ele ainda pode chegar um pouco mais tarde. Então a gente passa para a verificação do segundo ônibus. Ele vai fazer o mesmo processo de verificação, receber o último passageiro para descobrir qual que é o último passageiro que vai chegar aqui. E, enfim, a única diferença que vai acontecer em comparação ao primeiro ônibus, nesse caso, vai ser justamente que ele vai passar desse if, porque ele vai ter atingido as duas capacidades. Porque, como a gente vai observar, ele tem o passageiro às 17 e às 18. Ou seja, ele consegue ocupar as duas vagas que tem nesse ônibus. Então, por conta dele ocupar as duas vagas, ele passa por esse if, porque ele tem a capacidade suficiente, e ele entra nesse for. Nesse for, basicamente, a gente vai verificar se tem algum horário menor do que o dos passageiros que entraram no segundo ônibus disponível. Então, a gente pega aqui esse int j, nesse for de j, que basicamente ele vai ser usado como índice para a gente fazer a subtração do último passageiro. Porque, por exemplo, se tivesse sido o último passageiro 19 aqui, apesar de ele verificar se fosse menos 1, ele poderia ver que tinha gente já no 18, mas ele não conseguiria ver, eita, que tinha gente, por exemplo, aqui no caso, pronto, aqui no caso que teria um horário aos 16. Então, o que ele faz? Ele usa esse índice J, a gente cria um boolean para verificar se existe, ele começa como falso, e ele vai verificar se já existe alguém que chegou nesse horário. Se não existir ninguém do... como chama? Nenhum outro passageiro que chegou nesse horário, o last passenger, no caso, o tempo aqui, ele vai receber justamente o last passenger menos J. Então, por exemplo, aqui no caso, como a gente vai observar, ele vai ver que o último passageiro que vai entrar nesse ônibus de 20 vai ser o passageiro 18. Então a gente começa aqui. O int começa com J menos 1. Ele vai verificar se existe já aqui com algum com true. E então ele vai passar para o seguinte. Aqui. Ele vai verificar. Então, aqui, ele vai passar pelo 18 e vai ver 18 menos 1. Existe alguém dentro do array de clone que tem como 17? Existe. Inclusive, ele está dentro do ônibus. Logo, a gente não pode colocar como último horário o 17. Então, a gente passa, a gente coloca aqui que o exists é igual a true, e a gente não pode dar break aqui e o tempo não consegue receber 17. Então, a gente parte para a próxima iteração, que basicamente a gente vai verificar quando o i for igual a 2. Então, a gente vem aqui e verifica, last passenger, menos 2. Já existe alguém dentro do clone com last passenger menos 2? No caso, last passenger vai ser 18, que é o último passageiro que entrou, menos 2, que vai ser 16. Existe alguém com 16 dentro desse array? Não existe. Logo, o último horário que a gente vai poder entrar vai ser 16. Então, ele não entra aqui, porque ele não encontra ninguém com horário 16. E ele entra aqui, porque como a gente definiu aqui o existe como falso no início, ele entra aqui. Se não existe, time recebe last passenger menos j. Basicamente, vai ser 18 menos 2. A gente vai ver que vai funcionar aqui. Ele dá um break para sair desse for aqui da iteração, para ver se existe alguém no ônibus. E então, ele volta aqui pro for each dos ônibus. Porém, como já acabou, ele sai e retorna o tempo como a gente queria. Aqui a gente vai até analisar aqui, como a gente vai ver no terminal do exemplo que foi dado. Ele printa 16, como que eu era esperado aqui. E se a gente testar até com o segundo exemplo que foi selecionado, a gente vai ver que ele também consegue alcançar a saída de 20. Aqui, se a gente executar de novo, ele consegue chegar em 20. Enfim, esse foi o meu código. Espero que tenha gostado da solução e muito obrigado por assistir.